da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Um esquema de títulos de créditos falsos causou prejuízo de R$405 mil a um fundo de investimento em Blumenau. A Polícia Civil cumpriu mandados nesta quarta-feira em Gaspar para coletar provas e bloquear bens. Motoristas que passam pela BR-470 devem se programar. Amanhã, sexta-feira, o trânsito será temporariamente interrompido no quilômetro 52, no bairro Badenford. E hoje tem entrevista com o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari. Vamos fazer uma avaliação do primeiro ano de mandato e conversar sobre as expectativas para o futuro da cidade. Pesquisas do Procon chamam a atenção. Em Blumenau, os preços do material escolar apresentam grande variação. Já em Gaspar, os combustíveis também registraram diferenças expressivas entre os postos. Se você está procurando oportunidade, o Cine de Gaspar está com 30 vagas abertas em diferentes áreas, com opções para todos os níveis de escolaridade e turnos de trabalho. Também é destaque na edição de hoje. A Celesc anunciou uma redução de 10% no preço da recarga de carros elétricos em Santa Catarina, válido de janeiro a abril, para incentivar a mobilidade sustentável no estado. O ministro Alexandre de Moraes pediu que Santa Catarina informe se há vagas para a transferência de Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF condenado a mais de 24 anos por tentativa de golpe de estado. E o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina afirmou parceria com a FECAM para preparar o estado para as eleições de 2026. O foco é antecipar demandas logísticas e técnicas e garantir que o cadastro eleitoral esteja atualizado até o dia 6 de maio. E o aeroporto de Navegantes segue crescendo e superou 2 milhões de passageiros em 2025, se consolidando como o segundo mais movimentado fora das capitais do país. E para as férias das crianças, Férias no Parque começa neste sábado em Blumenau com atividades de graça, de esporte e lazer para crianças e famílias em diversos parques aqui da cidade. E claro, tem também os detalhes da previsão do tempo para esta quinta-feira. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. 7h03. Repita. 7h03. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais, @Jovem Pan Blumenau. Vamos em frente porque a luta do dia está apenas começando. 7h04. Repita. 7h04. E atenção, motoristas que passam pela BR-470 no trecho de Blumenau. Amanhã, sexta-feira, o trânsito será interrompido temporariamente no quilômetro 52, próximo a Volvo Caminhões, no bairro Badenford. O bloqueio acontece entre as 4 e 5 da tarde no sentido Indaial-Blumenau por causa das obras de duplicação da rodovia. Se chover, a interdição será remarcada. O DENIT pede atenção à sinalização e orienta que os condutores busquem rotas alternativas para evitar transtornos. E um esquema de fraude financeira está sendo investigado pela Polícia Civil aqui no Vale do Itajaí. A emissão de títulos de créditos falsos teria causado um prejuízo de mais de R$400 mil a um fundo de investimento com sede em Blumenau. De acordo com as investigações, uma empresa de Gaspar simulava operações comerciais que nunca existiram para emitir duplicadas sem lastro. Esses títulos eram vendidos de forma ilegal ao fundo. A polícia também apura o uso de familiares dos sócios como laranjas em empresas criadas para dar aparência de legalidade às transações e facilitar a lavagem de dinheiro. Ontem, agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado cumpriram mandados de busca e apreensão em Gaspar e determinaram um bloqueio de bens e valores para garantir o ressarcimento do prejuízo. As investigações agora continuam para identificar todos os envolvidos nos crimes de estelionato, duplicada, simulada e lavagem de dinheiro.
E a Defesa de Santa Catarina anunciou ontem mais de 1 milhão para obras de desassoreamento em cerca de 20 quilômetros de ribeirões de rodeio aqui no Vale do Itajaí. As intervenções buscam ampliar a capacidade de escoamento da água e aumentar a segurança das comunidades. Em Indaial também foram anunciados 9 kits de pontes, totalizando mais de R$2 milhões em investimentos. E a Defesa Civil de Timbó realizou mapeamento de árvores caídas e erosões ao longo do Rio Benedito, como parte de um cronograma trimestral de monitoramento. Equipes utilizaram imagens georreferenciadas para identificar pontos de acúmulo de galhos e erosões com dados inseridos em sistema próprio para o planejamento de intervenções. As áreas prioritárias serão alvo de retirada de material vegetal e projetos de enroncamento, evitando obstruções e danos em períodos de cheias. Vou falar agora de economia, porque abastecer em Gaspar exige atenção do motorista. Uma pesquisa divulgada pelo Procon do município mostra que os preços dos combustíveis variam bastante de um posto para outro. O levantamento foi feito em 16 postos e aponta que a gasolina comum tem preço médio de R$ 6,43, a aditivada de R$ 6,61 e o etanol de R$ 4,98. A maior diferença aparece justamente na gasolina comum e também no etanol, com quase R$2 de variação por litro, o que pode gerar uma economia de até R$ 96 em um tanque cheio. O Procon reforça a importância de pesquisar antes de abastecer e lembra que o levantamento completo está disponível no site da Prefeitura de Gaspar. E escute só esse alerta importante para quem está fazendo as compras de volta às aulas. O Procon de Blumenau divulgou uma pesquisa com 27 itens de material escolar, comparando preços em 9 estabelecimentos da cidade. E a diferença assusta. O papel almaço, por exemplo, teve uma variação de mais de 6.000%, com preços entre 25 centavos e R$ 15,50. Lápis, apontador e borracha também apresentaram grandes diferenças. A pesquisa está disponível no site do Procon e pode ajudar e muito as famílias a economizar neste início de ano letivo. 7h08. Repita. 7h08. Vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. A Celesc passa a cobrar menos pela recarga de veículos elétricos a partir de amanhã. A redução média é de 10% e vale para toda a rede pública de eletropostos entre janeiro e abril deste ano. A medida busca incentivar a mobilidade sustentável e ampliar o uso de carros elétricos aqui em Santa Catarina. E o Aeroporto Internacional de Navegantes recebeu cerca de 2,3 milhões de passageiros em 2025 e registrou crescimento superior a 50% desde 2022. O terminal ficou atrás apenas de Campinas, entre os aeroportos fora das capitais, e ampliou operações nacionais e internacionais. O ano também marcou a chegada do primeiro voo cargueiro internacional e o melhor julho da história do aeroporto. E o projeto do túnel subaquático entre Itajaí e Navegantes avança para a fase decisiva, com a assinatura do financiamento do Banco Mundial prevista agora para fevereiro. A obra integra o Promobis e terá investimento híbrido com parceria pública-privada e deve iniciar em 2027 após licitação e licenças ambientais. Com 548 metros de extensão, o túnel promete melhorar a mobilidade regional, gerar até 11 mil empregos e reduzir os congestionamentos na BR-101. E boa notícia agora para quem está em busca de trabalho na cidade de Gaspar. O Cine do município está com 30 vagas de emprego abertas em diversas áreas, com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e turnos. Há vagas para auxiliar, estoquista, jardineiro, cozinheiro, operador de máquinas, entre outras funções. Os interessados podem fazer o cadastro presencialmente na Prefeitura de Gaspar, no Cine, no centro ou ainda pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. É preciso levar o documento com foto, CPF e comprovante de endereço. As vagas são limitadas e podem ser preenchidas a qualquer momento. 7h10. Repita. 7h10. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan tem uma entrevista ao vivo com o prefeito de Blumenau sobre o primeiro ano à frente da prefeitura. Vamos saber também o que está sendo planejado para este ano de 2026. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.
E o Férias no Parque, promovido pela Secretaria de Esporte de Blumenau, terá início neste sábado no Parque das Itopavas com basquete, badminton, vôlei e xadrez gigante. A programação é de graça e voltada a crianças e famílias com treinadores capacitados acompanhando todas as atividades. Durante a semana, o evento acontece em diferentes locais da cidade, como Prainha, Parque Curtis Adrosa e também na Praça da Fortaleza. Nos últimos dias 30 e 31 de janeiro, todas as modalidades serão oferecidas no Parque Ramiro Ridger, em horário pela manhã e também à tarde. O projeto busca incentivar a prática esportiva e o lazer durante as férias escolares. E após mais de 26 anos de negociações, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia foi concluído e deve abrir novas oportunidades aqui para Santa Catarina. O tratado amplia o acesso dos produtos catarinenses a um mercado de cerca de 720 milhões de consumidores e pode fortalecer setores estratégicos da indústria e da economia do estado. Carol Denardi. O acordo interino de comércio entre o Mercosul e a União Europeia, assinado no último sábado, é avaliado pela Federação das Indústrias de Santa Catarina como estratégico para a integração internacional do Brasil e o fortalecimento da indústria catarinense. Negociado por mais de 26 anos, o acordo envolve um mercado de cerca de 720 milhões de consumidores. Em 2025, a União Europeia ultrapassou a China e se tornou o principal destino das exportações de Santa Catarina. No ano passado, o estado vendeu mais de 1 bilhão e 350 milhões de dólares para o bloco europeu, crescimento superior a 10%. Para o economista-chefe da Fiesc, Pablo Bittencourt, o acordo é positivo para o Brasil, tanto do ponto de vista geopolítico quanto econômico. Do ponto de vista geopolítico, a gente está num contexto em que Estados Unidos e China estão entrando numa disputa que pode envolver tentativas de aumentar suas influências regionais. Isso tem feito com que não apenas os Estados Unidos aumentem tarifas para o Brasil, no caso do tarifaço, também a China aumentou agora tarifas para a carne bovina brasileira, mas a gente também está vendo que países se alinhando aos Estados Unidos estão elevando tarifas ao Brasil e comprometendo essas rotas de desenvolvimento para exportações que nós tínhamos. Então, nesse contexto, o Acordo Brasil-União Europeia se firma como uma rota de desenvolvimento sustentável. Projeções indicam que o Brasil será um dos países mais beneficiados com a ampliação das relações comerciais com a União Europeia. O nosso crescimento estimado a partir das relações comerciais adicionais com a União Europeia é de cerca de 0,025 pontos percentuais por ano, alcançando no espaço de 17 anos 0,46 pontos percentuais. De acordo com Bittencourt, a maior parte dessas importações deve substituir produtos que hoje já vêm de outros países. Cerca de 2/3 das importações adicionais da União Europeia vão ser substituição de importações já realizadas e a perda de setores de produção nacional tende a ser relativamente reduzida. O IPEA estimou que os 2 setores que seriam os mais prejudicados seriam o de máquinas, equipamentos e equipamentos elétricos. Agora é importante dizer que o período de redução das tarifas ele é relativamente longo. Vai levar, nesse caso, ou para alguns segmentos de máquinas e equipamentos, cerca de 12 anos. Após a assinatura, o acordo ainda precisa ser ratificado pelo Parlamento Europeu e pelos congressos dos países do Mercosul. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 18 graus e vamos com mais informações sobre o tempo direto do Alerta Blue com a meteorologista Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quinta-feira, o sol aparece entre nuvens em Blumenau, favorecendo a gradual elevação da temperatura e deixando a tarde desta quinta-feira com sensação térmica agradável. Hoje, máxima oscilando em torno dos 26, 27 graus aqui em Blumenau. Entre tarde e noite, o transporte de umidade do mar em direção ao Vale do Itajaí provoca aumento de nuvens e por isso não se descarta a condição para algum chuvisco isolado. Para os próximos dias, pouca mudança dessa condição no tempo. Vamos ter sol, variação de nebulosidade, algum chuvisco nos extremos do dia e as temperaturas ficam em gradual elevação.
Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h15. Repita. 7h15. E a construção dos túneis no Morro do Cavalo deve começar em julho. Vamos saber mais detalhes direto de Brasília com a repórter Rita Sardi. Uma das obras mais aguardadas no trecho da BR-101 em Palhoça tem a possibilidade de sair do papel a partir de julho deste ano. Trata-se do trecho mais crítico de trânsito na rodovia que passa pelo Morro dos Cavalos, onde acontecem acidentes e engarrafamentos quilométricos. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, confirmou que o contrato de transferência de concessão da Artéries Litoral Sul para a CCR Via Costeira Motiva está em andamento. No final de 2025, o Fórum Parlamentar Catarinense fechou 4 reuniões até março que vão selar o compromisso com as obras e a otimização dos contratos. O deputado federal Luiz Fernando Vampiro, do MDB, promoveu até audiência pública sobre o tema no ano passado e está otimista para que a obra inicie em julho. Eu tenho feito uma avaliação muito forte minha, né? Que eu acredito e estou acreditando nisso, estou trabalhando para isso e tenho instado a que todo mundo pense dessa forma, que em julho de 2026 nós tenhamos o início das obras no Morro dos Cavalos acerca da transposição segura, com a execução de 2 túneis com tecnologia de ponta, com perfuratrizes chinesas, uma tecnologia que está sendo utilizada por outras rodovias concessionadas da CCR Motiva, que é uma empresa que tem uma expertise muito grande em execução de infraestrutura, é a maior empresa da América do Sul de infraestrutura. Então a gente acredita que podemos ter um avanço significativo em 2026. A expectativa é que a transferência da concessão aconteça até março. A previsão é de um túnel duplo orçado em cerca de R$1 bilhão para resolver o gargalo de longa data na região. Dagnor Schneider, presidente da FETRANSESC, Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado de Santa Catarina, também acredita na celeridade da obra com a transferência da concessão do trecho para a Motiva. Importante que há o entendimento, o que tudo indica, no sentido de que efetivamente serão considerados os projetos desenvolvidos já pelo DENIT, que já mantém o licenciamento ambiental, que são os 2 túneis, né? E que também essa obra seja direcionada juntamente com o trecho para a concessionária do trecho sul, que está no período de revisão quinquenal e com um custo de pedágio ainda um pouco mais módico, aonde que essa obra realmente ela é absorvida com muito mais tranquilidade, menos impacto e com possibilidade de execução com muito mais celeridade. A bancada federal catarinense e entidades como a FETRANSESC e Fiesc se mobilizam desde 2015 pela realização desta obra para acabar com o gargalo do trânsito na região. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi. 7h18. Repita. 7h18. E a Justiça Eleitoral de Santa Catarina deu mais um passo no planejamento das eleições de 2026. O Tribunal Regional Eleitoral e a FECAM fecharam uma parceria para antecipar demandas técnicas e de logísticas no próximo pleito. Um dos principais alertas é sobre o fechamento do cadastro eleitoral, que acontece no dia 6 de maio de 2026. Até lá, quem precisa tirar o primeiro título, transferir ou regularizar a situação deve procurar a Justiça Eleitoral, especialmente para a coleta da biometria. Hoje, Santa Catarina tem cerca de 5,5 milhões de eleitores, mas esse número pode crescer até 20%, impulsionado pelo aumento populacional e pela migração para o estado. Esse crescimento impacta diretamente a organização das sessões e locais de votação, muitos deles em escolas municipais. A parceria também deve ampliar o atendimento itinerante da Justiça Eleitoral em cidades que não têm cartório. Novas reuniões vão definir os próximos passos para garantir que o estado esteja pronto para as eleições deste ano. E o ministro Alexandre de Moraes determinou que penitenciárias aqui de Santa Catarina informem se há vagas para receber o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. A medida atende a um pedido da defesa que pede a transferência para São José ou então para Florianópolis. Vasques cumpre prisão preventiva na Papuda, em Brasília, onde, após ser condenado a mais de 24 anos por tentativa de golpe de Estado. A Secretaria de Justiça de Santa Catarina informou que ainda não foi oficialmente notificada da decisão. O STF também pediu que a defesa complemente a documentação para a continuidade de estudos de pós-graduação à distância.
E o presidente Lula assinou uma medida provisória que reajusta em 5,4% o piso salarial nacional dos professores da educação básica. Com a atualização, o valor passa de R$ 4.867 para R$ 5.130 para a jornada de 40 horas semanais na rede pública. O reajuste garante ganho real de 1,5% acima da inflação, medida pelo INPC de 2025. A recomposição segue regra prevista em lei que considera inflação e receitas do Fundeb. A medida já está em vigor, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Direto ao ponto, com o professor Odair Tramontim. E a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, perdeu um processo em que representa o Banco Master e o CEO da instituição, Daniel Vorcaro. Sobre o assunto, o professor Odair Tramontim vai direto ao ponto. Bom dia, Tramontim. Bom dia, Franciele, Maurício e ouvintes da Jovem Pan. Repercutiu muito ontem a notícia de que o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do poderoso ministro Alexandre de Moraes, perdeu a única causa em que defendia os interesses do Banco Master. E a pergunta é: por que tanta repercussão para um fato tão insignificante? Porque, afinal de contas, as ações como essa são julgadas aos milhares Brasil afora. As respostas são simples. Primeiro, o valor dos honorários pagos ao escritório da mulher do ministro. Isso porque é público e notório de que o escritório recebia 3,6 milhões por mês de um contrato total de 129 milhões para defender os interesses do Banco Master. E apesar do banco ter outros advogados que cuidam mais de 75 mil ações propostas por clientes, credores, etc., o escritório da esposa do ministro cuidava apenas de uma única ação e mesmo assim perdeu no dia de ontem. É muito estranho tudo isso que está acontecendo. Outra coisa, quando você perde uma ação, uma das consequências é ser obrigado a pagar os honorários do advogado da parte que ganhou o processo. E nesse caso, o juiz fixou o valor dos honorários em R$ 5.500, porque a discussão era simples. E isso nos leva à conclusão de que o valor de uma causa dessas gira em torno de 5, 10 mil reais e não os milhões que eram pagos mensalmente. E, curiosamente, repito, para cuidar de apenas uma única ação. A conclusão geral que se tira de tudo isso é de que tudo indica de que o Master não contratou o escritório de Viviane para prestar serviços jurídicos, mas sim contratou o ministro, que é marido dela, para garantir proteção jurídica aos estelionatários que são donos do banco que faliu. E a prova disso é que o tal Vorcaro deu um golpe de mais de 40 bilhões no Brasil e não ficou mais do que uma semana preso. O que significa dizer que tudo indica que os 3 milhões e 600 mil que ele pagava mensalmente valeram cada centavo. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes achou justo e tenta nos convencer que foi adequado condenar aquela mulher que pichou a estátua do STF com um batom a uma pena de 14 anos de prisão. Durma-se com um barulho desse, meus caros ouvintes. E isso prova de que as coisas não andam bem no Brasil, especialmente no STF. Odair Tramontim para o Jornal da Jovem Pan. 7h24. Repita. 7h24. E daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Tem uma entrevista com o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari. Ele vai trazer uma avaliação do primeiro ano de mandato e as expectativas para o futuro da cidade. Tem também os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 19 graus. 7h24. Repita. 7h24. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode.
Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 21 23 2500. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Chegou o momento de aproveitar o feirão de fábrica Fiat. É a operação zero estoque na Fiat Rivel. Com condições especiais de fábrica, uma oportunidade única para você sair de carro novo agora. E tem mais, compre seu Fiat agora e pague a primeira parcela só no segundo semestre. Mas atenção, dos dias 21 a 24 de janeiro, Fiat Rivel, sua concessionária para Blumenau e região. Desacelere, seu bem maior é a vida. Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou seu negócio. Confira: batata lavada e cebola 1,98 kg, banana caturra 2,98 kg, cenoura e batata doce 3,78 kg, café Três Corações tradicional e extra forte 500 gramas 25,90. Achocolatado Nescau lata 350 gramas 8,98. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h28. Repita. 7h28. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, Trump suspende tarifas contra a Europa e diz que acordo com Groenlândia está encaminhado. E governo libera quase R$1 bilhão para recompor orçamento de universidades. Destaques agora do Estadão. Mulher de Moraes representa Banco Master em investigação relatada por Dias Toffoli no STF. E ainda, Lula lidera cenário com Flávio, Tarcísio e Michele mostra pesquisa Atlas Intel. O Globo, Centrão vê adiamento de visita de Tarcísio a Bolsonaro como estratégia para ganhar tempo. E também em destaque no Globo, após expor preferência por Ratinho Júnior, Kassab publica vídeo em que Eduardo Leite fala de presidência. Destaques agora do jovempan.com.br. Toffoli agenda para a próxima semana depoimentos sobre o caso do Banco Master. E ainda, governo define reajuste do piso dos professores em 5,4%. 7h29. Repita. 7h29. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora aqui em Blumenau é de 19 graus, mas a sensação térmica é de 22 graus, mas está bem agradável, diferentemente aí dos outros dias, né? Então vamos saber como é que fica o tempo para hoje, diretamente do Alerta Blue da Defesa Civil Blumenauense. Ela está de volta por aqui, a meteorologista Tatiane Martins. Ô Tatiane, bom dia para você.
Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quinta-feira, o sol aparece entre nuvens em Blumenau, favorecendo a gradual elevação da temperatura e deixando a tarde desta quinta-feira com sensação térmica agradável. Hoje, máxima oscilando em torno dos 26, 27 graus aqui em Blumenau. Entre tarde e noite, o transporte de umidade do mar em direção ao Vale do Itajaí provoca aumento de nuvens e por isso não se descarta a condição para algum chuvisco isolado. Para os próximos dias, pouca mudança dessa condição no tempo. Vamos ter sol, variação de nebulosidade e algum chuvisco nos extremos do dia e as temperaturas ficam em gradual elevação. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h31. Repita. 7h31. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, do PL. Vamos conversar sobre o primeiro ano de mandato frente à terceira maior cidade de Santa Catarina, que é Blumenau. Prefeito, seja muito bem-vindo novamente ao Jornal da Manhã. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, Maurício. Bom dia, Franciele. Bom dia também a todos os nossos ouvintes do Jornal da Manhã. Para a gente começar o nosso bate-papo por aqui, como é que o senhor avalia esse primeiro ano de mandato? Na sua lista de metas, tudo que o senhor queria fazer, conseguiu fazer no ano de 2025? Sim, Maurício, nós tivemos bastante desafios, né? O primeiro ano é sempre assim, pegamos o município e a gente precisa acertar as contas, precisa passar um pente fino em todos os contratos, isso a gente fez com muita seriedade, né? Principalmente naqueles contratos que tem muita prestação de serviço público, para que a gente conseguisse fechar no final todo o orçamento e fazer com que esse orçamento seja efetivo lá na ponta para as pessoas. Então, dentre isso, também outros desafios a gente enfrentou, mas também conseguimos colocar em prática outros projetos, né? Lançamos obras, inauguramos um novo hospital, né? Que Blumenau, em 101 anos, foi mais um hospital público criado aqui na nossa cidade para atender ao público. Já temos mais de 3.000 atendimentos às pessoas, totalmente gratuito, atendimento pelo SUS, enfim, todo o nosso planejamento colocado em prática para que esse segundo ano a gente consiga efetivamente aquilo que não conseguiu ou que não fez, né, efetivamente no primeiro ano, porque a gente precisa fazer os projetos. Nesse ano a gente está colocando tudo em prática aí com a nossa equipe. Prefeito, ano passado gerou uma polêmica bem no início do ano, quando a prefeitura anunciou, né, e foi feito até um comunicado também pelos seus perfis, um orçamento de 372 milhões de reais, no caso um déficit nesse orçamento, né? A partir desse ano o senhor trabalha agora com um orçamento o qual o seu governo criou e aprovado também pela Câmara, né? Eu queria que você explicasse um pouco como é que estão as contas da prefeitura agora em relação ao anúncio do ano passado e considerando agora o orçamento para 2026. Lembrando que esse ano já tem aí um déficit de 64 milhões de reais por conta do subsídio da passagem do transporte público, né? Sim, a gente trabalha sempre com um cobertor muito curto, né? Dentro do orçamento, mas com todas as providências que a gente tomou no ano passado, a gente conseguiu fechar o caixa da prefeitura, né? No momento em que equilibrar essas contas com despesas versus receitas. Eu preciso sempre registrar o apoio do governador Jorginho Melo. O estado de Santa Catarina está muito presente em Blumenau e diversos projetos a gente conseguiu colocar em prática já no primeiro ano, justamente pelo apoio e pelo envio de recursos do estado de Santa Catarina. Então, com esse sentido, a gente fechou as contas e agora o orçamento projetado para esse ano, para que também a gente coloque, né? Principalmente, a gente tem os nossos serviços essenciais. Então, com a educação é uma prioridade assim que eu não abro mão. Todos os dias a gente está conversando, está planejando com grandes investimentos. Vamos inaugurar ampliações de escolas agora já no início do ano letivo. Enfim, a gente está trabalhando bastante na saúde para que as pessoas tenham, né, as condições que quando precisar, a pessoa, o seu familiar, tenha um atendimento também de prioridade, com muita atenção. Então, toda esse nosso trabalho de primeiro ano foi para deixar equilibrado todas essas contas, para nesse ano que a gente já trabalha com o nosso orçamento. Como disse bem o Maurício, o subsídio está previsto no orçamento para pagar, porque essa conta não fecha. Mas eu já entro aqui até no tema, Maurício, se me permite, dizendo o seguinte: pela primeira vez em todos esses anos de contrato, a prefeitura, através da minha determinação, em dezembro, nós entramos com uma revisão técnica extraordinária. Revisão da tarifa mesmo, abrindo as planilhas. Por que eu digo pela primeira vez? Todas as vezes que existe, né, ou que já existiu uma revisão extraordinária, ou seja, aquela fora, né, da rotina, sempre foram as empresas que pediram, né? Por exemplo, eles pedem porque querem aumentar a tarifa, preciso fazer isso, todo ano acontece. Mas
dessa vez, como disse, pela primeira vez no transporte coletivo e também com a questão do esgoto, né, lá da BRK, pela primeira vez a prefeitura entrou, por minha determinação, com uma revisão extraordinária, abrindo as planilhas de custos, por exemplo, da empresa, da Blumob, aqui que presta serviço de transporte coletivo. Por que isso é necessário? Porque a gente precisa entender ali dentro, e eu estou disposto a fazer essa grande revolução no transporte, no sentido de onde vai o gasto, para onde vai, e a gente já identificou algumas inconsistências aí, e agora já está sob análise da AGIR, que é a agência regulamentadora. O que vai acontecer? Ela faz essa primeira análise, encaminha para as empresas, para os órgãos envolvidos, todos eles fazem ali as suas manifestações, depois a gente começa a fazer reuniões, e eu espero que ao final dessas reuniões a gente consiga efetivamente dizer, olha, se tiver e se for identificado qualquer déficit, qualquer dificuldade ou erro, enfim, nessas planilhas de cálculos, a gente vai conseguir chegar numa tarifa mais justa para a população, e principalmente com um transporte público de qualidade. Isso eu não abro mão. O que eu tenho dito e tenho feito durante todo o ano é que quem manda no contrato é o interesse público, né? Não é um contrato bom para a empresa, um contrato bom para a prefeitura, é um contrato bom para quem usa o transporte público. Então, nessa forma a gente tem seguido com muita seriedade e realmente apertando onde precisa apertar e fiscalizando principalmente os grandes contratos da nossa cidade. Já pensando em 2027 em relação ao transporte público, a prefeitura vai conseguir segurar o preço da passagem? É o que a gente quer fazer. Esse modelo de transporte público agora, com todas as planilhas abertas e durante esses anos, esses meses que começam, né, o ano de 2026, com toda a análise que a gente vai fazer, eu quero de forma muito transparente apresentar para a população. Olha, a gente consegue baixar, consegue fazer, ou se tiver inviável, a gente precisa buscar outras soluções. O que não dá é as pessoas reclamarem, e muitas vezes com razão, né, que às vezes falta ônibus ou não é de qualidade, e aí no final ainda ter que pagar caro ou a prefeitura pagar. O que acontece é que quando eu assumi a prefeitura em 1º de janeiro do ano passado, nós tínhamos 17% dos ônibus com ar-condicionado. Hoje nós passamos já de 60% dos ônibus com ar-condicionado. Mas isso impacta na fatura. Nós temos ônibus novos, né? São 63 só comprados agora, no final do ano. Isso impacta também na tarifa do transporte público. E na verdade, no final, todo mundo paga a conta, né? Ou através do subsídio que a prefeitura precisa repassar, ou através da tarifa. Então é essa conta, esse equilíbrio que eu estou tentando buscar, para que todas esses gastos com o transporte público, eles consigam estar inseridos na tarifa, mas seja uma tarifa reduzida, justa, para que as pessoas possam pagar e o sistema se pagar, né, ao final, e não precisar ainda faltar tirar dinheiro muitas vezes de outros lugares, né, outras áreas da administração para ter que colocar no transporte público. Então, como essa questão dos contratos, né, tanto a questão do transporte coletivo como agora, né, o senhor mesmo comentou da questão do esgotamento sanitário, eles estão sendo revistos. Pode haver alguma mudança ainda agora em 2026 em relação a esses dois contratos especificamente? Pode sim, justamente por isso. Como falei, e até agora eu sou o prefeito que tive coragem de determinar uma abertura de uma revisão extraordinária dessa. Prefeito, isso envolve muita coisa. Perdão. Prefeito, a gente tem um problema histórico aqui na cidade de Blumenau, que é a falta de água, principalmente que se agrava agora no período do verão. Entra dezembro, janeiro, muitas famílias, os ouvintes da Jovem Pan mandam mensagens aqui pra gente falando que não chega água até nas torneiras. A ETA 5 entra a operação agora em 2026 e vai resolver de fato o problema da falta de água, esse problema crônico, histórico? São muitos e muitos anos sem o devido investimento pelo poder público. A cidade cresceu muito, né? E ela continua crescendo, principalmente o número de pessoas que vêm para cá buscar oportunidades, buscar emprego, buscar uma melhor qualidade de vida, e com isso os serviços públicos não acompanharam esses investimentos. Então, por isso que hoje a ETA 5, ela vai abastecer toda a área norte da cidade. São mais de 200 mil pessoas que podem ser impactadas, né, através dessa grande obra. Investimento histórico também do SAMAI na região, justamente por isso. Como foram alguns anos que não realizaram esses grandes investimentos, agora a gente está fazendo e vai dar um grande alívio para toda essa região. O que acontece ainda, é importante dizer que muitas vezes quando a gente faz uma melhoria na rede,
né? Ou na captação, na distribuição, e aí a gente faz a pressão para chegar lá na ponta, onde muitos anos atrás colocaram lá vamos falar aqui bem simples para as pessoas entenderem, colocaram um cano para que a água chegasse lá na ponta, às vezes num morro, né, num bairro mais afastado. E aí quando a gente coloca a pressão hoje, esse encanamento tem 40, 50 anos, aí ele estoura. Né? Então aí dá os vazamentos, dá os problemas. Mais uma vez, a gente está investindo, está fazendo a troca, a substituição. Então os investimentos são aumentar a capacidade de produção e distribuição dessa água, né? Com captação mais tecnológica. Agora a gente está tirando a captação da usina do Salto e trazendo mais perto ali da ETA 2, isso vai mais do que dobrar a capacidade de captar água, né? A quantidade de água captada. A distribuição, o armazenamento dessa água também, investindo em novos reservatórios nos bairros, justamente por isso, prevendo os meus planejamentos da nossa administração é sempre para 20, 25, 30 anos. Então o que eu quero entregar, né, ao final desse meu primeiro mandato, é justamente dizer para a população, em 20 ou 30 anos nós não teremos problemas com a quantidade de água. Né? E trabalhando principalmente também na distribuição para que essa água chegue em todas as residências e com qualidade. Afinal de contas, se a gente paga um serviço, a gente quer que ele seja bem prestado. Bom, vamos falar agora, entrar no assunto primeiro sobre segurança, que é um assunto que o senhor, primeiro, tem entendimento também do que fala, né? Até por ser delegado, mas vamos falar sobre a questão das câmeras de inteligência artificial, cinturão de segurança. Você falou bastante também sobre isso no ano passado. Foi feito um cinturão de segurança na Oktoberfest Blumenau. Esse cinturão vai acontecer no centro da cidade, nos bairros aqui de Blumenau também? Vai sim. É um grande projeto, né? A gente está fazendo uma parceria público-privada. Esse projeto todo já está desde o ano passado, até agora na sexta-feira que vem eu tenho uma reunião no Tribunal de Contas. O que a gente fez? Preventivamente a gente encaminhou o projeto para o Tribunal de Contas, verificar antes e aí dar o ok para que a gente possa lançar esse grande contrato. Serão mais de 2.500 novas câmeras. Já com inteligência artificial? Todas elas com inteligência artificial, com a utilização de reconhecimento facial. Em toda a cidade, em todos os bairros. Para se ter uma ideia, eu oficiei a Polícia Civil e a Polícia Militar e pedi para eles, onde é que vocês acreditam que nós precisamos ter um monitoramento? Então, apesar de eu já ser delegado e conhecer muito bem alguns pontos da cidade que eu sei que precisariam de um monitoramento para trazer segurança para as pessoas, mesmo assim eu ouvi. Então isso é inédito também, sabe? O gestor público municipal ouvindo quem efetivamente tem conhecimento de segurança pública. E já tenho em mãos todos os pontos em que a Polícia Militar e a Polícia Civil identificaram que é para a gente colocar câmeras para ter esse monitoramento e trazer a segurança para as pessoas. Então o projeto ele está pronto já desde do início do segundo semestre do ano passado, está apenas esperando o ok do Tribunal de Contas para colocar isso na praça, para lançar essa grande licitação e para que a gente possa ter efetivamente esse cinturão, esse acompanhamento de tudo que acontece, seja com veículos, com pessoas, com reconhecimento facial, com reconhecimento de objetos, aí sim, utilizando a inteligência artificial. A gente precisa ter e garantir para o cidadão que ele vá ter segurança e inibir a ação dos criminosos. Isso a gente já tem feito muito, todos os índices, né, estão baixando no nosso município, porque quem vem para cá para cometer crime sabe que é muito difícil sair impune. Então, com isso, a gente vai impedindo ou inibindo a ação desses criminosos e trazendo mais segurança, trazendo a sensação de segurança para as pessoas. Será uma das maiores operações de segurança e de vídeo monitoramento aí de todo o estado, até do Brasil, a gente vai ter aqui em Blumenau. Falando justamente sobre isso, sobre esses bons índices de segurança aqui na cidade de Blumenau. Ano passado não teve nenhum registro de feminicídio, né? Uma das promessas da campanha do senhor era o investimento na Guarda Municipal Armada. Diante desse cenário de bons índices de criminalidade aqui que tem baixado, né? Se faz mesmo necessário? Se faz sim. Há uma porque os índices, eles às vezes baixam, às vezes podem voltar a subir. A gente não pode esquecer que nós estamos ainda com a esquerda no poder. E tendo esse cenário nacionalizado, é muito difícil a gente conseguir trabalhar com a segurança, os policiais terem essa tranquilidade para trabalhar, porque há quase uma perseguição, às vezes, quando a gente faz o correto. Então, em Blumenau, nós vamos fazer a nossa parte. A gente vai entregar essa guarda municipal, que deve sair esse ano do papel. O que
que aconteceu no passado? Orçamento, né? Não era prevista a guarda municipal, todos os estudos sendo realizados. Ontem tive uma reunião ainda com os meus secretários para que a gente possa mais uma vez sentar com o Ministério Público. Veja como eu faço tudo preventivamente. Eu não penso sozinho dentro da caixa e depois isso vem para fora para tentar para as pessoas analisarem. Eu primeiro converso com os órgãos que podem estar envolvidos e a gente vai mais uma vez sentar com o Ministério Público para ver e para decidir, né, bater o martelo no modelo que a gente vai criar para depois lançar isso. Então nós vamos ter uma mudança legislativa, né? Vou encaminhar um projeto para a Câmara de Vereadores para que os vereadores consigam, né, e possam também ter oportunidade de discutir esse projeto junto à comunidade, e assim que aprovado a gente vai poder lançar concurso público para contratar guardas de trânsito, guarda de trânsito também, né? E mais os guardas municipais efetivamente com possibilidade, né, da utilização de arma de fogo para cuidar além do patrimônio da cidade também da segurança. Então vejam, né, que eu não fico esperando e dizendo, esse não é problema meu, é problema do Estado, é problema do... Enfim, eu vou sim investir nessa segurança, nesse quesito em Blumenau, para que a nossa cidade continue sendo a cidade mais segura do Brasil. Vejam o título que nós temos agora, né, no ano passado reconhecida. Os municípios entre 200 e 500 mil habitantes, Blumenau se destaca como o destino, como a cidade mais segura do Brasil. Isso tem muito a ver com tudo aquilo que a gente tem investido, com as condições que a gente tem feito e trabalhado em conjunto com as forças de segurança. Enfim, isso tudo gera, no final, uma maior segurança para a nossa comunidade. Já tem ideia da projeção de investimento para a implantação da Guarda Armada? Tenho. Em princípio, assim, a gente deve investir uns 50 milhões de reais, mas não de início, eu digo, quer dizer, não de uma só vez, né? Porque a gente vai lançando e depois também captar recursos para manter, né? Para manter a guarda, para equipar, tudo isso tem essas previsões, mas também a gente precisa fazer essa alteração legislativa que é o início, né? Da prática, depois para colocar em prática a nossa guarda. Nós estamos conversando com o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, e aproveitando, né, que a gente está falando sobre coisas que em tese, né, não são do município resolver, mas às vezes acaba sobrando para o município. Você acabou bancando a parte de iluminação, onde seria do DENIT, na BR-470, ali no trevo do Badenfurt. Eu queria saber se existe essas outras possibilidades de fazer isso em outras regiões, né, na verdade, que compreende também a BR-470. A gente tem também um problema bem grande em relação à via expressa, né, na BR-470, pegando a via expressa, a gente sabe que tem problema de iluminação ali, e não só disso, mas também a questão das placas, que não indicam que ali é a via expressa, que é Blumenau. Isso está no cronograma da prefeitura de talvez trazer para o município resolver essa parte no planejamento? Tem. Eu na verdade, a gente acaba não resolvendo tudo porque falta no final o orçamento. Mas efetivamente, né, vem um ministro aqui para inaugurar um viaduto que é importante, óbvio, para o nosso trânsito, mas o viaduto que 50 metros na frente já termina, porque a obra não está ainda concluída, e a segurança viária deixa muito a desejar. Então eu resolvi investir, e não só ali no complexo do Badenfurt, mas também a gente já fez as rotatórias da Samuel Morse, lá na Fortaleza Alta, também com iluminação, né? E até mesmo sinalização em alguns pontos nesses acessos, porque a gente precisa dar segurança para o pedestre, né? Para o ciclista que está também indo geralmente para o trabalho, voltando, né? Ou da escola, tem crianças, tem adolescentes, e também segurança para quem dirige seu veículo, para enxergar, né? Quem está também no trânsito. Então a gente tem investido nisso. Em outros pontos nós também faremos, tudo dentro, claro, dessa limitação orçamentária. Mas veja também, independente de quem está lá no governo federal, a gente encaminha todas as demandas e os pedidos que Blumenau merece, né? O que eu não consigo entender é que parece que às vezes a gente precisa ficar passando pires, pedindo moeda, pedindo migalha, e não é o que é de direito nosso. Nós pagamos os nossos impostos e praticamente 90% fica em Brasília. Então o nosso trabalho é trazer esses recursos para cá. Nós temos deputados federais, nós temos deputados estaduais, muitos deles estão encaminhando recursos para Blumenau, estão vendo essa importância, né, de
trazer esses recursos para cá, e a gente continua, né? Principalmente na área da saúde. Na área da saúde nós temos um déficit, no final do ano passado era de 27 milhões de reais. O que quer dizer isso? O governo federal tem que passar um recurso, né, via SUS para o município, para que a gente possa pagar as consultas, pagar os hospitais, e no final, só entre os hospitais Santo Antônio, Misericórdia e o Santa Isabel, nós estávamos com um déficit de 27 milhões de reais. Isso porque Blumenau não pagou 2024 e até o final do ano passado não tinha pago 2025 ainda. Porque o dinheiro é federal, o dinheiro não vem. Aí chega no final do ano, um recurso que a gente poderia aplicar em outra área ou de outra forma, eu preciso coloquei mais 5 milhões e meio de reais do orçamento da cidade para poder pagar os hospitais. Eles não podem trabalhar de graça também, precisam, né? Inclusive para pagar folha de pagamento desses servidores. Então, os 27 mais os 5 milhões e meio, agora a gente já passa dos 32 milhões de reais de déficit. É o que o governo federal deve para Blumenau, né? Isso eu não estou falando de juros, não estou falando de correção, nada, porque são alguns anos. Falando do valor bruto. O valor bruto. Então, você imagina se esse valor efetivamente chega aqui na cidade, no mesmo dia nós temos estrutura para contemplar e para atender a nossa população. A gente precisa do recurso, e digo mais uma vez, recurso que é devido para a cidade. Ninguém aqui está pedindo a mais, né? A gente precisa receber de volta todo aquele dinheiro que a gente paga nos impostos, que nos últimos também 2 anos agora tem aumentado os impostos e criado os impostos aí praticamente todos os meses tem um novo para pagar. Em relação ainda à Via Express, que é uma das portas de entrada aqui da cidade de Blumenau, existe uma previsão então de um cronograma para se resolver, fazer essas melhorias ainda nesse ano de 2026? Existe sim, o governador do estado já determinou, é porque ali teve a troca também da empresa que estava fazendo a obra, determinou que essa obra termine, ou pelo menos, né, seja feita a ligação até a Rua Guilherme Schaff, para que ela tenha pelo menos utilidade, né? Para que as pessoas possam utilizar mais uma opção. Até o final dela, um projeto que foi apresentado na época pelo governador Moisés, segundo agora os estudos do governo do estado, ele praticamente é inviável nesse momento, porque é mais de R$1 bilhão de obra, né? Fora a falta, porque na época foi lançado o projeto, foi, né, dado na verdade uma esperança, né, para nós, e não tem nem os alvarás ambientais, né, ainda não existem. Então isso realmente é difícil. O que o governador determinou é que seja feita a conclusão ou a ligação dela com a Guilherme Schaff, e já me liberou também o recurso para que a gente possa fazer as desapropriações, e estamos caminhando para isso, para daqui a pouquinho, eu espero já em 30, 60 dias no máximo, poder lançar a licitação para a obra da Pedro Zimmermann. Então a grande revitalização da Pedro Zimmermann, que vai da 470 até passando um pouco o aeroporto de Blumenau, esse primeiro trecho, que vão ter 3 pistas, né? 2 para veículos, uma para ônibus, corredor de ônibus exclusivo, e mais a calçada e ciclovia. Então isso sim vai ajudar, vai trazer mobilidade, e é um grande investimento da Prefeitura de Blumenau, mais uma vez com o apoio do governo do estado. É um alívio agora de forma imediata, digamos assim, não vai resolver o problema, mas lá na frente se pensa daqui 20, 30 anos para tentar resolver esse gargalo do trânsito, principalmente na região norte de Blumenau? Sim, ali na verdade é o seguinte, a conclusão da Via Expressa, né, até o final lá no pé da serrinha, sim, pelo menos, ou se fizer uma ligação com Massaranduba, né, e sair mais para frente, ela é uma grande opção. O que eu digo que nesse momento é inviável, porque quem lançou o projeto lançou uma falsa esperança, disse, olha, dá para fazer isso aqui, vamos fazer, mas não tem nem recurso previsto em orçamento e nem as licenças ambientais. Então o que precisa agora é fazer a ligação, né, para que ela possa ser utilizada e não fique lá uma rua sem utilidade alguma, e também a nossa parte para fazer a Pedro Zimmermann. Mas é o que eu digo, esse investimento é uma via que é a região que mais cresce na nossa cidade de Blumenau, é onde tem o aeroporto da nossa cidade de Blumenau, e durante muitos e muitos anos aquilo foi crescendo, prédios sendo construídos, os lugares e os terrenos sendo habitados, construídos, e os investimentos pararam no tempo. Então é a mesma estrada que nós temos há muitos anos, que não comporta mais essa mobilidade das pessoas. E a gente precisa fazer alguma coisa urgente, por isso que o nosso foco principal nessa região norte, né, junto com o binário, com a ponte, enfim, corredor norte, né? O corredor norte, com o prolongamento da São Valentim, tudo isso, e aí puxando também para Pedro Zimmermann, né, para a região lá da Itopava Central, e vai contemplar Itopavazinha, toda a região, ela vai melhorar em muito a mobilidade. Mas a gente não pode parar aí.
Os nossos projetos, né, como eu digo, o recurso já está garantido para fazer essa primeira parte. E depois a gente precisa continuar, porque dali para frente, até, né, pelo menos a Serra e depois a Vila Itoupava, a gente precisa também ter condições para as pessoas pararem de morrer no trânsito, né? É muito triste realmente quando a gente vê que há excessos, né? Há erros dos condutores de veículos ou de motocicleta ou dos carros, até às vezes imprudência, né? De ciclista, de pedestre atravessando onde não pode, só que é porque não tem muitas vezes condições ou não tem alternativa para fazer aquilo. Então a gente precisa resolver e dar essas melhores condições para ter segurança viária. E quais são as principais obras que a população de Blumenau pode esperar nesse ano de 2026? Toda essa de infraestrutura, toda essa região norte que citei agora que a gente vai fazer. Uma das obras também muito importantes, e é uma grande novidade isso do nosso governo, é agora também que a gente já está lançando a licitação, com o recurso do governo do estado, mais uma vez, do viaduto, vamos chamar assim, da Rua Tocantins. A gente vem da Rua São Paulo, acessa a Rua Tocantins e vai pegar a Ponte de Ferro para atravessar a Martin Luther. Essa via, esse viaduto, a gente vai lançar a licitação agora. É uma obra que deve levar entre 8 e 10 meses, né, de execução efetiva. Só que isso nós vamos tirar aquele semáforo da Rua Tocantins e também de quem vem da Beira Rio, da Martin Luther, vão ser 2 semáforos que vão ser retirados. Então vai melhorar e desafogar o trânsito da Rua São Paulo, porque as pessoas vêm para entrar na Tocantins e ali já dá uma fila naquela via da esquerda ali, né? Então isso tudo vai melhorar porque o trânsito vai fluir. Então a gente vai, né, a pessoa vai pegar a Tocantins e quiser acessar a Martin Luther, já vai ter a entrada à esquerda sem sinaleira alguma. Quem vem da Beira Rio passa por cima do viaduto, não tem mais sinaleira, e quem vai para a ponte passa por baixo ali para acessar a Ponte de Ferro. Então isso é uma grande obra para melhorar, para ajudar na mobilidade aqui também da região central. Rapidamente, prefeito, nosso tempo está quase se esgotando por aqui, 7h56, falando sobre turismo no caso, né? Blumenau tem vocação do turismo, de eventos, e a gente percebe que tem um equipamento que está lá com a obra parada, o centro de convenções. Vai sair do papel esse ano, prefeito? Vai sair também, uma das prioridades. Nós estamos readequando o projeto, né? Quando assumimos e infelizmente é assim, né? O projeto feito antes, aí a obra não aconteceu, e isso por conta apenas e responsabilidade exclusiva da empresa que ganhou e não cumpriu o contrato, mas a gente está revendo os pontos e já encaminhamos ao governo do estado essas alterações para que a gente tenha o nosso centro de convenções. O projeto está pronto, recurso garantido, ele precisa somente acontecer, né? Através dessa revitalização desse projeto. A gente viu que tinha alguns pontos ali, porque eu quero transformar toda a área num distrito turístico. Então veja, são grandes investimentos e grandes ideias que a gente tem ali para fazer no entorno da Vila Germânica, porque no ano passado, dando liberdade para a nossa Secretaria de Turismo, para o Parque Vila Germânica, buscar condições e buscar parcerias e fomentar a nossa cidade, nós aumentamos o giro da economia em mais de 240 milhões de reais somente de janeiro a setembro, sem contar o Oktoberfest. Só na Oktober, né, todo esse turismo em volta, indireto, também foram mais de 40 milhões de reais registrados aqui. Fora todo, eu digo, o movimento da própria festa Oktoberfest. Então nós temos hoje a Oktober, agora a gente vai lançar a Páscoa, né, com uma decoração muito bonita, e já temos recebido muitos turistas de cidades próximas e até de fora para conhecer o nosso Natal, que foi lindo. Agora vem Páscoa, depois Oktoberfest novamente, enfim, a gente tem diversos shows. Agora eu aproveitar rapidinho para a Sommerfest, né? Então 29, 30 e 31 teremos a Sommerfest com Spatenplatz todo decorado. Novamente a gente quer buscar as origens lá da Alemanha, de Munique, mais ou menos o que a gente fez no Galegão, a gente vai ter agora na Sommerfest. Então quem gostou do Galegão, quem curtiu bastante essa festa, venha para nossa Sommerfest, que vai ser assim: comidas em prato de porcelana e o chopp servido em canecos de até de 1 litro. Prefeito, muito obrigada, né, pelas informações, pelo tempo, né, por atender novamente aqui a Jovem Pan Blumenau, especialmente o Jornal da Manhã. Obrigado mais uma vez para vocês, e a gente vai falando, tem bastante assunto, mas o que eu quero dizer para a comunidade é que a gente está trabalhando muito para deixar a nossa cidade cada vez melhor. Grande abraço. Vou marcar uma próxima oportunidade para falar de outros assuntos ainda, educação, enfim, mais falar sobre infraestrutura aqui no Jornal da Manhã. Pena que o nosso tempo é curto, mas muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal da Manhã. Obrigado.
Nós conversamos com o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, do PL. A entrevista completa pode ser ouvida novamente daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 7h59 agora. Repita. 7h59. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Aeroporto de Navegantes supera 2 milhões de passageiros em 2025, consolidando como o segundo mais movimentado do país, fora das capitais. Celesc anuncia a redução de 10% no preço da recarga de carros elétricos em Santa Catarina. BR-470 terá bloqueio temporário nesta sexta-feira. Procon de Blumenau divulgou também pesquisa e apontou grande variação nos preços do material escolar. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Você confere as principais notícias do esporte. Temperatura agora é de 20 graus. 8 horas. Pontualmente 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Feche os olhos e imagine. Você com o look perfeito, sua casa bem decorada, um treino de sucesso na academia e a comida que você merece. Tudo isso você encontra em um só lugar. SIC Blumenau, um universo de possibilidades. Há 25 anos, construindo o seu futuro em Blumenau e região, a Oma Construtora entregou no mês de abril o seu 26º empreendimento, o Edifício Galena, o primeiro com foco em lofts da construtora. Com a experiência de mais de 1.550 unidades entregues e com empreendimentos no litoral norte, a Oma é garantia de um bom negócio. Visite nossas centrais de vendas em Blumenau e Balneário Pissarras e acompanhe nossas novidades no Instagram, @Oma Construtora. Rádio, internet, música, notícia. Esta é a Jovem Pan. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Sabe qual a diferença entre quem ganha 3 mil e quem ganha 8 mil reais? Não é o talento, é o domínio. Quem domina Excel e Power BI entra nas melhores vagas, é promovido mais rápido e tem liberdade de escolher onde quer trabalhar. A formação especialista com certificado de uma das maiores faculdades do Brasil te prepara para isso. Acesse milcursos.com.br e transforme-se em um profissional valorizado. Se liga nessa oferta e garanta seu Jeep Compass Sport 2026 com uma condição imperdível de R$179.990 por R$159.990. Quer mais? A Jeep ainda garante a supervalorização do seu usado na troca. Aproveite essa chance de sair de Jeep 0 km com 5 anos de garantia, pagando só R$159.990. Aproveite. Oferta sim, só existe uma. É Jeep Compass, só existe um. Desacelere, seu bem maior é a vida. Jornal da Manhã. Oferecimento Cicobi Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. 8 horas, 3 minutos. Repita. 8:03. Pan Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora. 25 anos construindo o melhor para você e sua família. E pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense, o Joinville perdeu para o Carlos Renault por 1-0. O Brusque ficou no 1-1 com Santa Catarina e Avaí e Chapecoense também empataram por 1-1. E hoje o Marcílio Dias e Barra tem às 7 da noite, Concórdia e Figueirense às 8h15, finalizando a rodada, o Camboriú enfrenta o Criciúma às 9h30.
No Campeonato Paulista, São Paulo perdeu por 3-2 pro Portuguesa e hoje tem clássico entre Santos e Corinthians às 7:30 da noite. E no Carioca, o Botafogo venceu o Volta Redondo por 1-0. Já no clássico entre Flamengo e Vasco, o rubro-negro levou a melhor, vencendo por 1-0 o Gigante da Colina. E fechando a rodada, às 9:30 da noite, tem Fluminense em Nova Iguaçu. 8:04. Repita. 8:04. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Esquema de títulos de crédito falsos causou um prejuízo de R$405 mil a um fundo de investimento aqui em Blumenau e a polícia segue investigando. Motoristas da BR-470, atenção, nesta sexta-feira amanhã, o tráfego será temporariamente interrompido em Blumenau, próximo a Volvo Caminhões, das 4 da tarde às 5 horas da tarde. No comércio, o Procon de Blumenau revelou grande variação nos preços do material escolar. Já em Gaspar, os preços dos combustíveis também mostraram diferenças expressivas entre os postos. E para quem busca emprego, o Cine de Gaspar está com 30 vagas abertas em diferentes áreas. Também conversamos ao vivo com o prefeito de Blumenau, que fez um balanço do primeiro ano de governo. Boa notícia para os donos de carros elétricos. A Celesc anunciou redução de 10% no preço da recarga em toda a rede de eletropostos de Santa Catarina. Na Justiça, o ministro Alexandre de Moraes pediu que Santa Catarina informe se há vagas para a transferência do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vaques. E o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina firmou uma parceria com a FECAM para preparar o estado para as eleições de 2026. No transporte, o aeroporto de Navegantes superou 2 milhões de passageiros em 2025, se consolidando como o segundo mais movimentado do Brasil, fora das capitais. E para quem quer curtir o fim de semana, o Férias no Parque começa neste sábado em Blumenau, com atividades de graça para crianças e famílias em vários pontos da cidade. Ouça novamente essa edição do Jornal da Manhã no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8:06. Repita. 8:06 e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Você já sabe, de segunda a sábado, a partir das 6 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima quinta-feira, bom dia e até amanhã. Fique agora com Rock e Pop na companhia de Gabriel Muniz. Para você, um excelente dia e até amanhã. 8:06. Repita. 8:06. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.